Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ambientar um objeto que tem transparência no Photoshop. Então, por exemplo, essa garrafa de vidro aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o recorte, né? E depois como colocar essa garrafa aqui no ambiente e depois como ambientar ela para ficar com essa transparência, esse aspecto bonito. Isso funciona para qualquer objeto de vidro que você queira fazer, tá? Então, essa é a primeira aula sobre transparência, mas eu pretendo trazer mais aulas mostrando outros exemplos com transparência. Então, se inscreve no canal e deixe seu like para a gente continuar com esse projeto. Bora para a aula! Então aqui está a minha garrafa recortada, galera. Eu vou vir aqui no projeto e eu já tenho aqui a garrafa, tá vendo? Tem aqui a garrafa e eu tenho que duplicar essa garrafa aqui para eu poder extrair as cores, a sombra e a luz dessa garrafa para condizer aqui com o meu cenário. Eu já criei uma sombra aqui para poder adiantar a nossa aula, então eu vou só ativar aqui a sombra, já tem uma sombrinha aqui. Só que essa garrafa ela não está ambientada com o meu ambiente, né? Ela não está com aquela transparência, com aquele aspecto bonito. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl J duas vezes, tá? Aqui eu vou falar que é a sombra, aqui é a luz da garrafa e aqui é a cor, beleza? Feito isso, na sombra eu vou mudar para multiplicação aqui no modo de mesclagem. Na luz, galera, eu posso colocar aqui um sobrepor, por exemplo, uma luz indireta. Eu vou colocar aqui um sobrepor, tá? Na cor eu vou deixar a cor oculta por enquanto. Então aqui na sombra eu posso deixar só em multiplicação 100%. Na luz eu vou vir aqui em FX, opções de mesclagem. E aqui na camada subjacente eu vou segurar o Alt, vou apertar nessa setinha preta e vou vir puxando, ó, dessa forma aqui, ó. Agora eu posso puxar na parte da setinha branca também. Beleza, vou criando uma pequena transparência ali, tá? Então, ó, antes, depois, ok? Na parte da sombra, se eu quiser, eu posso mexer aqui no meu FX também. Puxar um pouquinho, ó, na parte dos pretos, na parte dos brancos também, ó. Olha lá. Eu começo a ganhar aí uma pequena transparência. Lembrando que para dividir essas setinhas, eu seguro o Alt e dou um clique em cima da setinha. Então, olha lá. Fica desse jeito aqui. E na parte da cor, galera, eu poderia aí, ó, mexer um pouquinho na transparência, tá vendo? Para dar um pouquinho mais de cor. Mas vocês veem que eu nem precisei para esse tipo da imagem. Agora eu só tenho que recuperar o meu saca-rolha. Então eu posso vir na própria cor aqui, eu vou deixar em 100%, tá? Vou criar uma máscara em preto, então seguro o Alt, aperto aqui na máscara. E eu posso selecionar aqui o saca-rolha desse jeito. Alt mais Delete na cor branca aqui na máscara. E eu já tenho aqui o saca-rolha. Se eu achar que está com uma pequena transparência aqui, venho com o meu pincel na cor branca. Posso deixar aqui o fluxo em 10% ali na máscara. E eu venho revelando aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Bem aos pouquinhos mesmo. Tá vendo? Então, olha que incrível, galera. A gente já consegue uma transparência e fica muito realista, né? E eu posso fazer ainda alguns ajustes fazendo o seguinte, em cima da sombra aqui, né? Eu crio aqui uma camada de níveis, tá? Eu vou deixar pegar no fundo de modo geral, não tem problema. E aqui nos níveis, ó, eu posso subir ainda um pouquinho a claridade, tá vendo? Posso diminuir um pouquinho aqui se eu quiser. Aumentar um pouquinho os realces, ok? Vou inverter com Ctrl I. Agora eu crio uma seleção, então seguro o Ctrl, dou um clique aqui em cima dessa camada da sombra para dar uma seleção, para criar uma seleção no formato da garrafa. Venho nos níveis que eu criei aqui embaixo de toda a garrafa, com o pincel na cor branca em 10%, posso botar até 15% aqui, eu venho clareando alguns pontos que eu acho que estão escuros. Então eu vou clareando sem mexer na transparência, tá vendo? Eu vou dando até um pouquinho mais de transparência, talvez. Olha lá. Vou clareando desse jeito aqui, ó. Olha que incrível, galera. Então, olha o antes e o depois. Se você quiser dar um pouquinho mais de contraste para as partes aqui da borda, né? Você pode fazer o seguinte. Agora eu vou unir a garrafa aqui, ó. Sombra, luz e cor. Vou unir tudo num grupo, Ctrl G. Então aqui eu tenho a garrafa. Então vou colocar aqui garrafa completa. E eu vou fazer um ajuste na garrafa, ó, criando um níveis aqui, galera.
né? E eu vou puxar um pouquinho esse ponto preto aqui, ó. Tá vendo? Para dar um contraste ali na garrafa. Desse jeito aqui, ok. Beleza, vou dar um Ctrl I aqui. Vou criar a seleção da garrafa de novo. Seguro o Ctrl, dou um clique aqui na sombra. Ok, venho aqui nos níveis que eu criei acima de tudo. Posso colocar aqui em 20% de fluxo. Na cor branca, na máscara, eu venho pintando, olha lá, ó, essa parte das bordas aqui. Tá vendo? Desse jeito aqui. Então, desse jeito, eu já consigo aí, né, uma garrafa muito mais ambientada, né? É legal a gente criar uma pequena deformação também para trazer mais realismo e a garrafa, né, sair um pouco do ambiente ali, né, que a gente chama de refração. Então, como que eu posso fazer isso aqui também, né? Eu posso criar a seleção, né, da minha garrafa, ó, crio uma seleção aqui da garrafa, venho aqui no meu plano de fundo e dou um Ctrl J. Beleza? Então criei aqui, dei um Ctrl J. Agora eu venho, ó, cria aqui, ó, habilita aqui a minha transformação e vou crescendo. Olha como que o fundo ali, ó, na parte da garrafa, ele vai deformar um pouquinho, né? Aí eu posso mexer, posso distorcer, mas eu normalmente eu deixo ele só um pouquinho maior, assim, ó. Tá vendo? Desse jeito, para criar uma deformação. Ok, agora eu venho aqui na garrafa, na seleção da garrafa de novo, seguro o Ctrl, dou um clique. Criei aqui a seleção, venho na refração que eu criei, né, que é essa daqui, e crio uma máscara aqui no formato da garrafa. Então, olha o antes e o depois na garrafa, tá vendo? Cria uma pequena refração ali, né? Então tem aqui a sombra, ó, que eu posso diminuir um pouquinho a opacidade para dar ainda um pouquinho mais de transparência, deixar essa garrafa mais clara, tá vendo, ó? Tem aqui a sombra, ó lá, a sombra ela cria isso aqui, né? Eu poderia mexer na sombra também da garrafa, né? Essa sombra, galera, foi muito simples. Eu vou mostrar para vocês como que eu criei também, né? Mas eu poderia mexer um pouquinho nessa sombra também, né, para poder ambientar ainda mais. Mas olha como que a refração, ela dá um toque diferente para a garrafa, tá vendo? Feito isso, né, eu posso ainda fazer alguns ajustes, né, criando aqui, ó, por exemplo, dou um clique aqui, ó, seguro o Ctrl, dou um clique aqui para criar uma seleção da garrafa e eu venho aqui em cor seletiva, então já criou aqui uma máscara aplicando os ajustes somente no formato da garrafa. Esse preto eu posso deixar ele mais fosco desse jeito, colocar um pouquinho de vermelho, ó, para ambientar um pouquinho mais ali com o ambiente. Posso colocar um pouquinho de amarelo, talvez, só um pouquinho, só desse jeito. Um pouquinho de magenta. Então, ó, antes, depois, né? Posso até tirar um pouquinho a opacidade aqui. Cria a seleção aqui no formato da garrafa de novo, coloco um brilho e contraste. Eu posso colocar aqui um contraste desse jeito aqui, ó. Aqui eu posso mexer no brilho também, então eu posso aumentar um pouquinho esse brilho assim, tá vendo? Posso mexer um pouquinho na cor da garrafa, então cria a seleção no formato da garrafa de novo, cor seletiva, vem aqui nos amarelos, posso deixar mais verde, tá vendo? Então vou deixar aqui um pouquinho mais verde, menos amarelado também, desse jeito aqui. Posso mexer na iluminação, vou aumentar um pouquinho essa iluminação desse jeito aqui. Então a gente já começa aí a ambientar ainda mais a nossa garrafa, que já estava transparente, mas a gente vai mexendo agora nas cores, na iluminação dela, né? Posso vir aqui na sombra que eu criei, eu vou criar só uma máscara aqui, galera. E vou tirar um pouco do excesso da sombra aqui embaixo da garrafa, então posso colocar aqui em 10%. E vou tirar um pouquinho aqui assim, ó. Pra meio que mostrar o fundo da garrafa, tá vendo? Com aquele brilho ali batendo também. Então a gente consegue aí ambientar muito mais essa garrafa, tá vendo? E fica incrível, né? O que vocês acham aí do nosso resultado para a gente conseguir ambientar essa garrafa aqui, né? Então a gente estava com fundo aqui e teve essa sombra. A sombra aqui eu criei uma bolinha, galera, que tem ali, ó. Tem uma bolinha aqui, tá vendo? E aqui eu criei a sombra, eu coloquei uma cor na sombra, então vocês podem ver que tem uma sombra aqui, né? Eu poderia até remover aqui a garrafa, ó, pra vocês poderem ver melhor. Ó, vou tirar aqui a garrafa, vou tirar a refração dela também. E aqui na sombra, ó, tem aqui, ó, a elipsezinha da sombra. E aqui uma sombra que eu criei, né? Essa sombra tá em normal, tá? E eu botei uma corzinha nessa sombra, ó, que a sombra ela tem cor, né? De acordo com o cenário. Então eu coloquei um vermelhinho nessa sombra, ó, antes e depois,
só para ambientar um pouco mais essa sombra, beleza? Então, joga aqui a garrafa, joga a refração. Olha como que a refração da garrafa, galera, ela dá uma ambientação a mais, né? Eu poderia vir ainda nessa refração aqui, opções de mesclagem, e mexer ainda um pouquinho mais na transparência dessa refração. Vim aqui, ó, dividir e puxar um pouquinho assim, ó, tá vendo? Mas aí mostra a transparência lá do ambiente, né? A não sei que eu mexa aqui na parte mais clara. Ó, na parte mais clara eu consigo um pouquinho mais de transparência na garrafa, tá vendo? Mudando aqui os blend ifs, né? Então, antes, depois com a refração. Poderia ainda vir aqui na máscara e tirar, ó, eu acho que escureceu um pouco aqui embaixo. Então, ó, eu venho com 10% aqui na máscara e eu tiro um pouquinho essa refração aqui, ó, na parte de baixo. Tá vendo? Olha que incrível. Então, a gente vai brincando, ó, a refração. Se eu quiser tirar um pouquinho ali para condizer mais com o céu, mas aí fica parecendo que criou aqui, né, um céu, tá seguindo certinho. Então tem que ter a transparência, mas a gente tem que também tomar cuidado com essa parte aqui dessa iluminação que entra. Né, eu poderia vir no cenário, vou criar aqui uma camada em branco. Se eu criar uma luz vindo aqui, será que melhora ainda? Destaca mais a minha garrafa? Vamos ver. Vou colocar aqui bem levinho, 7% de fluxo. Vou pegar essa cor aqui do sol mesmo e vou puxar uma luz vindo assim, ó, entrando aqui por trás da garrafa, tá vendo? Então, talvez a gente consiga aí destacar ainda mais a nossa garrafa. Se eu escurecer, não. Ok. Então, ó, antes, depois. A gente consegue, eu posso botar em luz indireta. Então, ó, antes, depois consigo destacar ainda mais a minha garrafa, tá vendo? E eu poderia ainda, galera, fazer o seguinte, ó, se eu achar que a minha garrafa não está destacada corretamente, eu posso criar uma camada em branco, cria a seleção aqui da garrafa, então vem aqui na garrafa, ó, cria a seleção da garrafa aqui certinha. Com essa camada em branco, eu vou pegar essa cor aqui do cantinho, ó, essa cor aqui do cantinho, e eu vou vir passando, ó, com fluxo em 7% nessa parte aqui assim, ó. E passo um pouquinho aqui também. Então eu consigo, ó, começar a dividir um pouquinho mais essa garrafa, né? Então eu posso clarear também, né? Misturar a parte mais escura com a parte mais clara, ó. Vem clarear essa parte aqui também, ó. Então olha o antes e o depois. A gente começa aí a ambientar a garrafa de acordo com o que a gente precisa também, né? Então a gente vai brincando aqui, né? Vai criando as deformidades e vai encaixando aí de acordo com o que a gente quer. Pode colocar um rótulo, né? Mas basicamente para você trabalhar com transparência dessa forma aqui, né? Então a gente chega aí numa imagem que estava totalmente chapada aqui, né? A gente estava assim, ó. Cadê? Vou até botar aqui para vocês poderem ver. Cadê? Garrafa completa. Vou dar um Ctrl J aqui. Beleza, deixa eu unir tudo aqui. Garrafa transparente. Ok, e aqui eu tenho a garrafa normal, ó, galera. Vou até tirar aqui o, o Blend If para vocês poderem entender melhor. Olha que diferença, galera, ó. A garrafa normal e a garrafa com uma pequena transparência ambientada. Tá vendo, ó? Quando você só recorta a garrafa e bota no lugar. Fica legal, dependendo da proposta, né? Mas não tem realismo. Então aqui, ó, olha a garrafa com a transparência, né, adaptada aqui, né? Eu fiz alguns ajustes bem rápidos, mas vocês podem fazer de acordo com o que vocês precisam também, com o estilo de vocês, né? Mas olha que incrível, galera. Muito legal, né? Bom, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, né? Se vocês gostaram, deixa aí o like de vocês, deixa o comentário, pois isso ajuda demais a alavancar o canal. Beleza, galera? Nos vemos na próxima aula. Um abraço.